Você fez o que parecia certo. Foi leal, foi presente, foi honesto, se importou com ela de verdade, não como um jogo, mas como um homem que enxergava nela algo que merecia ser cuidado. Você não mediu esforço, ouviu quando ninguém ouvia, ficou quando todos se afastaram, mostrou valor quando ela mesma não conseguia enxergar o dela. E mesmo assim, ela escolheu outro. Alguém que não estava lá por ela. Alguém que não carregava a mesma verdade nos olhos. Alguém que não fez metade do que você fez. E nesse momento, alguma coisa dentro de você quebrou. Não foi apenas dor, foi humilhação emocional silenciosa. Foi o questionamento profundo sobre algo que nenhum amigo, nenhum pai, nenhum livro te preparou para enfrentar. Porque ela não desejou aquele que a tratou bem, talvez você tenha tentado se justificar, procurado falhas em si mesmo, se perguntado se precisava ser mais engraçado, mais bonito, mais forte. Ou talvez você tenha mergulhado em silêncio, deixando a pergunta se repetir como um eco viciado. O que há de errado comigo? Mas essa não é a pergunta certa. Porque a verdade, aquela que ninguém teve coragem de te contar, é que o desejo feminino não nasce da bondade. Ele não responde à justiça, à entrega, nem à coerência emocional. Ele responde a códigos invisíveis, a forças subterrâneas que operam muito além da lógica. E enquanto você estiver jogando com as regras da nobreza emocional, esperando ser escolhido por merecimento, você continuará perdendo. Mas a culpa não é sua. É do jogo emocional que nunca te explicaram. É da ingenuidade com que te ensinaram a amar. Disseram que bastava ser bom, que bastava estar presente, que bastava mostrar que você se importa. Mas bastar não é sinônimo de provocar desejo. E se você está aqui, se você chegou até esse ponto, é porque uma parte sua, a mais silenciosa, a mais ferida e a mais desperta, já começou a entender isso. Talvez você ainda não consiga traduzir em palavras, mas o seu instinto sabe. Tem algo errado com o modo como te ensinaram a amar, e agora é hora de ver o que sempre esteve diante dos seus olhos, com clareza, com profundidade e com coragem. Ela se abriu com você, contou segredos, chorou no seu ombro, disse que você era diferente, que você a fazia se sentir segura. Ela mandava mensagens longas, com palavras cheias de significado. Você ouvia e respondia com atenção. Não jogava, não sumia, não testava. Você foi inteiro. Mas no final ela escolheu alguém que não fez metade disso. E pior, ela se foi sem culpa, como se nunca tivesse prometido nada. É aqui que nasce a dor mais silenciosa que um homem pode sentir. Não a dor do desprezo direto, mas o esvaziamento lento de perceber que sua presença nunca foi lembrada com fome. Você foi um alívio emocional, nunca um desejo carnal. Um porto seguro, mas nunca o mar revolto em que ela quis se perder. Ela dizia, você é tudo que uma mulher sonha, mas agia como se não quisesse sonhar com você. E quanto mais você tentava mostrar seu valor, menos ela via. Como se sua luz só pudesse ser admirada de longe, nunca tocada com desejo real. A ferida se aprofunda, porque ninguém enxerga esse tipo de rejeição. Você mesmo duvida dela. Afinal, ela te tratava bem, te elogiava, te buscava em momentos de crise, mas nunca com olhos famintos, nunca com o corpo inquieto, nunca com a urgência de quem deseja. E o medo oculto começa a crescer. E se meu valor só existir quando eu sou útil, não quando eu sou desejado? E se o que eu ofereço de melhor, minha escuta, minha empatia, minha entrega, for exatamente o que me torna invisível para o desejo feminino? Esse homem que faz tudo certo começa a duvidar da própria bondade, porque percebe que neste jogo ser bom não é o que faz você ser lembrado. É o que te coloca no papel secundário, o homem necessário, mas nunca o homem escolhido. Ele começa a se retrair,
a desconfiar de si, a achar que precisa mudar. E é aqui que ele se divide. Uma parte sua quer continuar sendo inteiro, porque sabe que isso é verdadeiro. Mas outra parte começa a gritar: isso não funciona. O que ele deseja no fundo é algo que nunca aprendeu a exigir. Ser desejado sem esforço por quem ele deseja. Ser o fogo que atrai, e não a lareira que consola. Ser lembrado com sede, não com gratidão. Ser desejado não porque é conveniente, mas porque sua ausência queima mais do que sua presença conforta. E isso, meu irmão, não nasce da sua bondade. Isso nasce de outro lugar. Um lugar que você vai precisar tocar, reconhecer e ativar, se quiser ser visto não como suporte, mas como homem. Não como escudo emocional, mas como presença que ninguém ousa esquecer. Você fez tudo certo. Não como um ato de manipulação, mas porque aquilo vinha de dentro. Quando ela estava cansada, você ouvia. Quando ela tinha dúvidas, você escutava mais do que falava. Quando ela vacilava emocionalmente, você oferecia a sua estabilidade como um abrigo. Não para impressioná-la, mas porque na sua cabeça era isso que se fazia por alguém que você queria por perto. Mas ainda assim, quando ela escolheu, não foi você. Ela foi atrás daquele que nem sequer sabia o nome do seu perfume favorito, mas que tinha o poder de fazê-la sentir o que você, com todo o seu esforço, nunca conseguiu. Isso não é sobre rejeição, não é sobre um não direto, é sobre ser esquecido, sobre ser o último a receber um bom dia seco e o primeiro a ouvir desabafos que mais parecem sobras emocionais. É sobre ser funcional, mas não ser celebrado. Você se tornou um espelho emocional no qual ela se via, mas nunca se perdia. E o que isso te deixa? Um homem que oferece calor, mas não acende desejo. Um homem que é necessário, mas nunca o primeiro nome que a pele dela chama quando sente saudade. É nesse ponto que algo começa a quebrar dentro de você. Porque por muito tempo você acreditou que ser bom bastava. Que ser respeitoso, presente, transparente e consistente era o que manteria alguém ao seu lado. Mas agora começa a surgir uma suspeita inquietante. Será que, no jogo invisível do desejo, essas qualidades pesam menos do que você imaginava? Será que ser o homem certo, na hora errada, para a mulher errada, com a energia errada, é uma sentença de invisibilidade? Essa dor não tem som, não tem cena dramática. Ela acontece no cotidiano. Quando você manda uma mensagem carinhosa e recebe um emoji morno. Quando você faz planos e percebe que está sempre sozinho na construção deles. Quando você percebe que tudo o que você dá é bem-vindo, mas nunca desejado. E é aí que o buraco aparece. Você não está sendo rejeitado pelo que tem de pior. Está sendo ignorado pelo que tem de melhor. No fundo, o que você queria era simples. Ser escolhido sem ter que implorar. Ser desejado sem ter que provar. Ser lembrado, não como um conforto emocional, mas como aquele que causa ausência. Você não queria ser o terapeuta emocional. Queria ser o homem que, ao cruzar o olhar, silencia todos os pensamentos dela. Mas no lugar disso, você virou o intervalo entre os capítulos da vida dela com o outro. É aí que mora o medo. O medo de perceber que quanto mais você se doa, mais ela se afasta. Que quanto mais você oferece a sua profundidade, mais ela busca a superficialidade em outros. Que talvez ela nunca tenha te visto como homem, apenas como alívio. Alívio para dias ruins, para confusões internas, para vazios que ela mesma não entende. E isso, essa função silenciosa, é o que mais dói. Porque não existe nada mais solitário do que ser bom, e mesmo assim não ser lembrado com fome. O prêmio invisível de ser o porto seguro. Ela já sabia onde você estava. Antes mesmo de digitar o nome dela, você já havia pensado nela. Você era o retorno garantido quando tudo mais falhava.
Você era o antídoto para a inquietação emocional que os outros causavam nela. E durante um tempo, isso quase pareceu uma forma de vitória. Porque, em algum nível, ser o homem que ela procurava nos dias difíceis parecia melhor do que não ser procurado de forma alguma, mas não era. Porque a busca dela por você nunca era uma escolha, era um recurso. E homens que viram recursos são descartáveis assim que o equilíbrio volta. Você não era o caos que movimentava o coração dela. Era a calmaria que ela usava para se recuperar do que realmente a fazia sentir. E esse é o paradoxo cruel da masculinidade emocional hoje. Quanto mais você se torna o lugar seguro, menos você se torna o lugar desejado. E não porque você tem menos valor, mas porque você oferece estabilidade em um mundo onde o instinto ainda busca estímulo, surpresa, tensão. Você era previsível. E no universo emocional dela, isso era sinônimo de ausência de risco e, portanto, ausência de excitação. Mas a verdade que ninguém conta é que o homem que cura é muitas vezes o homem que nunca será amado com a mesma intensidade que aquele que feriu. Porque feridas causam memória. E memórias criam narrativas. E é nessas narrativas que ela se encontra. Não importa o quanto ela diga que quer paz, se o corpo dela ainda responde ao ruído. Não importa o quanto ela diga que busca estabilidade, se o que a excita é a montanha-russa emocional. E você, com todo o seu equilíbrio, com toda a sua consistência, acabou se tornando o oposto do enredo que a alma dela aprendeu a desejar. Você pode ter sido o homem que a entendia, que a via além da superfície, que sabia exatamente quando o silêncio dela não era desprezo, mas cansaço. Mas mesmo esse olhar cuidadoso, afiado, cirúrgico, não foi suficiente para que ela o olhasse de volta com fome, porque na mente dela você representava algo bom demais para ser urgente, algo importante demais para ser agora. Algo que pode esperar, porque o coração dela ainda não terminou de se perder em histórias com prazo de validade. É cruel, mas real. Há mulheres que não sabem o que fazer com a paz quando finalmente a encontram, que desconfiarão de um homem que não joga, que fugirão de um amor que não exige máscaras, que buscarão reencontrar o trauma, porque foi ele quem moldou a linguagem afetiva delas. E diante disso, sua presença sólida, constante e emocionalmente madura se torna um espelho inconveniente. Um lembrete de que ela ainda está em guerra com ela mesma. E quem está em guerra não reconhece um abrigo, apenas o campo de batalha. E você sente isso no corpo, no olhar distante, nas respostas monossilábicas, no modo como ela desvia de conversas profundas e se apega a distrações banais. Você sente que está ali como um banco emocional, como um antídoto conveniente, mas nunca como o primeiro nome que ela quer sussurrar às 3 da manhã. Você está presente, mas não é presença. Você está disponível, mas não é desejo. Você é o homem certo, mas não o que ela acredita merecer agora. E, ironicamente, é justamente por isso que ela sempre volta. Volta quando o mundo quebra, quando os outros homens falham, quando o corpo dela cansa de correr atrás de vazios. Ela volta porque você é a âncora, mas uma âncora não move, segura. E talvez seja isso que ela ainda não entendeu, que o homem que segura também se cansa de ser sempre o último recurso. Você ofereceu algo raro, escuta verdadeira. Não aquele tipo de escuta que aguarda a sua vez de falar, mas a escuta que decifra o que ela nem sabia que estava dizendo. Você enxergava os silêncios dela, sabia quando o sorriso era proteção, quando a irritação era carência mal disfarçada, quando o sumiço não era desinteresse, mas medo de ser vista de verdade. E ela percebeu isso. Ela sentiu a profundidade com que você a lia, só que em vez de isso aproximá-la, isso a expôs. E aquilo que deveria gerar conexão provocou fuga. Porque para muitas mulheres, ser vista profundamente demais é ser tocada onde nem elas ousam encostar.
É ser confrontada com partes de si que elas passaram a vida tentando silenciar. E você, sem violência, sem imposição, apenas com presença e clareza, ofereceu esse espelho. Só que espelhos não são sempre bem-vindos, especialmente quando mostram que o desejo que ela sente pelos inconstantes, pelos ausentes, pelos indiferentes, é, na verdade, a repetição de uma dinâmica não resolvida. Você mostrou isso sem dizer uma palavra. E ainda assim, ela te rejeitou. Não por falta de valor, mas por excesso de verdade. Homens emocionalmente lúcidos não são facilmente digeridos por mulheres que ainda estão presas a ciclos emocionais inconscientes. Você representava a quebra do padrão, e ela ainda era escrava do padrão. Você a oferecia algo que ela não sabia como aceitar, e por isso ela começou a distorcer sua presença. Começou a te chamar de bom demais, de intenso demais, de rápido demais. Mas o que ela realmente queria dizer era: você está me fazendo sentir o que eu ainda não sei sustentar. Porque intimidade, para quem não se conhece, é ameaça. E você era íntimo demais da alma dela. A consequência disso é cruel. Você começa a se perguntar se está errado por ser verdadeiro. Começa a ponderar se deveria ter fingido um pouco mais de desinteresse, se deveria ter escondido o quanto você a enxergava, o quanto você estava disponível emocionalmente. Porque, no fim das contas, parece que os homens que ela escolhe são sempre os que entregam menos. E isso te coloca diante de um dilema silencioso. Para ser escolhido, você precisa ser menos do que é? Essa pergunta corrói, porque ela contamina sua autenticidade. Ela insinua que sua lucidez emocional é um fardo e não um valor. E você começa a considerar a possibilidade de se tornar aquilo que ela parece desejar. Mais frio, mais distante, mais enigmático. Mas essa não é sua natureza. E cada tentativa de se encaixar nessa forma corrompe a clareza que você lutou para conquistar. Você não quer ser mais um que finge não sentir. Você quer ser o homem que sente sem pedir desculpas por isso. Mas a cada mulher que se assusta com a profundidade do seu olhar, esse caminho se torna mais solitário. E há um peso nisso que quase ninguém admite. A dor de ser rejeitado não por falhar, mas por acertar onde realmente importa. Por tocar o que ninguém ousou tocar. Por não fugir quando ela se desfez. Por não virar as costas quando ela se armou. Por permanecer inteiro diante da confusão emocional dela. E ainda assim, ser visto como ameaça. Justamente porque você não teve medo de vê-la como ela era. Essa inversão cria uma marca. Um tipo de cansaço específico. Um cansaço que não nasce do excesso de esforço, mas da percepção de que quanto mais verdadeiro você é, menos você se encaixa nas dinâmicas emocionais atuais. E isso gera um tipo peculiar de solidão, aquela que só quem é emocionalmente disponível conhece. Não é a solidão da ausência de pessoas, é a solidão de não poder ser totalmente você com quase ninguém. Porque sua lucidez virou um filtro. E esse filtro, ao mesmo tempo que protege, também isola. Você começa a notar os pequenos detalhes. O modo como suas palavras profundas geram silêncios desconfortáveis. O modo como seus gestos cuidadosos são vistos com desconfiança. O modo como a sua constância emocional é confundida com carência. E, no fundo, o que mais dói não é a rejeição. É o fato de que, em algum lugar, você sabe que foi ela quem perdeu, mas isso não impede que você sinta que foi você quem ficou para trás. Em muitos relacionamentos, há um fenômeno silencioso, mas brutal. O homem que carrega maturidade emocional, clareza de intenções e presença verdadeira não é apenas ignorado. Ele é tornado invisível. E isso não acontece porque ele falha em algo.
Acontece porque ele existe fora da narrativa emocional que muitas mulheres ainda vivem. Elas foram ensinadas, condicionadas e até reforçadas por ciclos anteriores a esperar por um tipo específico de tensão emocional. Uma mistura de instabilidade, incerteza e recompensa intermitente. O homem que oferece estabilidade real é percebido como emocionalmente neutro. Ele não dispara os gatilhos que o corpo dela aprendeu a confundir com amor. Esse não é um julgamento moral. É uma constatação baseada em padrões emocionais. Muitos homens percebem que, quando são confiáveis, claros e íntegros, são tratados como entediantes, enquanto os que são ambíguos, ausentes ou emocionalmente voláteis recebem atenção, desejo e investimento emocional. Isso quebra algo por dentro, porque o homem lúcido não quer manipular. Ele não quer provocar insegurança só para manter alguém interessado. Mas ele também não quer continuar sendo ignorado por fazer o que é certo. Há um termo na psicologia chamado sistema de ativação do apego. Ele explica como certos estímulos emocionais são associados ao desejo e à conexão. Quando uma mulher é criada ou marcada emocionalmente por experiências que associam o amor à ansiedade, o homem que não provoca essa ansiedade parece desinteressante. E isso cria uma distorção. Quanto mais seguro o homem é, menos ativação ela sente. Não porque falta algo nele, mas porque o sistema emocional dela está sintonizado com o oposto do que ele representa. E o mais trágico é que ela nem percebe isso conscientemente. Ela pode até dizer que quer um homem maduro, presente, sincero. Mas quando encontra algo dentro dela se retrai. Ela se sente entediada, desconectada, sem química. E muitas vezes foge antes de entender o que está acontecendo. O homem, por sua vez, fica tentando entender onde errou. Revisa conversas, analisa atitudes, questiona sua própria verdade. Mas a resposta não está nele, está no lugar emocional em que ela habita. Um lugar onde o que é saudável ainda é percebido como ameaça à identidade emocional que ela construiu. E nesse lugar, homens de valor viram sombra. O problema é que esse ciclo reforça a escolha inconsciente por relações disfuncionais. Porque quando um relacionamento saudável começa a se formar, ela se sabota, cria conflitos onde não existem, projeta intenções que não estão ali, interpreta a calma como frieza e o silêncio como ausência. Tudo porque a paz é estranha para quem só conheceu conexão através do caos. E o homem lúcido vira um lembrete doloroso de que ela não está pronta para o que diz querer. Ele não a machuca, e é exatamente por isso que ela o abandona. Essa experiência gera uma frustração profunda. O homem sente que está sempre tendo que se diminuir para ser notado. Tem que reduzir sua clareza para se tornar um pouco mais interessante. Tem que esconder sua sensibilidade para não parecer intenso demais. E isso vai o desconectando de si mesmo. Porque ele começa a performar um papel que não é dele. Não por vaidade, mas por sobrevivência emocional, para evitar a sensação constante de estar sempre no lugar certo, mas na hora errada. E há uma solidão muito específica aqui. A solidão de ser ignorado justamente por ser o que o mundo diz valorizar. A solidão de não caber nas feridas alheias. De ser lembrado com saudade, mas nunca escolhido com coragem. De ser reconhecido como valioso. Tarde demais, quando ela já foi embora, ou quando está emocionalmente comprometida com alguém que não a vê. E então, o homem percebe que ser emocionalmente disponível não basta. Ele precisa ser escolhido por alguém que já tenha feito o trabalho interno necessário para reconhecê-lo. A questão nunca foi ele ser bom demais. A questão é que ele está lidando com mulheres que ainda se encontram emocionalmente indisponíveis, mesmo quando dizem o contrário. E enquanto isso não for visto com clareza, ele continuará sendo aquele que passa, toca fundo,
e é esquecido. Não porque ele falhou, mas porque ela ainda não consegue habitar o tipo de relação que ele oferece. Há um desgaste silencioso que muitos homens vivem, mas raramente conseguem nomear. O cansaço de sempre ter que ser estratégico, não por cálculo, mas por necessidade. Cada palavra pensada, cada gesto ponderado, cada aproximação calculada, para não parecer carente, nem invasivo, nem indiferente demais. Eles vivem em um campo minado emocional, onde qualquer movimento pode ser mal interpretado. E no centro disso há a ilusão de que as mulheres têm infinitas opções e os homens infinitas exigências. Essa ilusão nasce da hipervisibilidade que as redes sociais criaram. Uma mulher razoavelmente atraente, com um perfil aberto, recebe atenção constante. Curtidas, mensagens, elogios, convites. Isso cria um senso de abundância artificial. Ela se sente desejada o tempo todo, mesmo que, na prática, nenhum desses contatos leve a algo real. Mas a sensação é suficiente para alterar a percepção dela sobre valor e escassez. Ela começa a acreditar que tem tempo, que pode esperar o ideal, que pode descartar com facilidade. Afinal, outro sempre virá. Do outro lado, o homem que não performa uma masculinidade caricata, que não joga, não mente, não manipula, começa a perceber que está disputando atenção num campo onde os critérios são cada vez mais abstratos. Já não basta ser bom. Ele precisa ser raro, mas familiar, seguro, mas excitante, estável, mas misterioso. Cada interação vira uma dança onde ele não pode demonstrar interesse demais, nem parecer desinteressado. Um erro de timing, um comentário fora de hora, e ele desaparece da mente dela como se nunca tivesse existido. Esse jogo constante mina algo fundamental: a espontaneidade. O homem deixa de agir a partir da verdade que sente e passa a agir a partir da estratégia que acredita ser necessária. Não é mais uma troca entre pessoas, é uma negociação entre expectativas. E o pior, expectativas baseadas em idealizações frágeis. A mulher espera ser conquistada como nos filmes, mas sem abrir mão de controle. Espera intensidade emocional, mas sem risco. Deseja entrega, mas teme vulnerabilidade. E no meio disso, exige que o homem saiba exatamente como se mover entre essas contradições. Esse cenário gera um tipo de exaustão emocional que não se fala em voz alta. O homem sente que precisa estar constantemente provando seu valor, mesmo quando o que ele quer é apenas ser visto de verdade. Ele já entendeu que sua masculinidade não pode ser bruta, mas também não pode ser sensível demais. Que não pode ser passivo, mas também não pode ser dominante, que precisa ser vulnerável, mas só até o ponto em que isso não o torne emocionalmente fraco. Ele percebe que está numa vitrine emocional, onde o critério de escolha muda a cada semana. A ironia cruel é que muitas vezes a mulher também está exausta, mas por motivos opostos. Ela se cansa da superficialidade dos contatos, do vazio emocional das conversas, da dificuldade de encontrar alguém com quem possa se sentir segura. Mas quando encontra um homem que oferece justamente isso, ela já está emocionalmente saturada. Já perdeu a capacidade de reconhecer valor real, porque o radar dela está calibrado para estímulos passageiros. Ela quer conexão profunda, mas foi treinada a se atrair pelo fugidio. E o homem autêntico chega quando o emocional dela já está entorpecido. Essa dinâmica cria um espaço onde ninguém se encontra de verdade. Apenas se cruzam. Rapidamente, intensamente, e depois seguem. Cada um com a sensação de que algo faltou, mas sem saber exatamente o que. O homem volta para o silêncio do próprio quarto, repassando cada detalhe da última interação, tentando entender onde errou. A mulher volta para o próprio feed, alternando entre a distração e a frustração, tentando manter a ilusão
de que ainda há tempo. Mas o tempo vai passando. E quanto mais ele passa, mais difícil se torna construir algo que não comece já cheio de defesas. O homem percebe, então, que o problema não é só ser rejeitado. É ser rejeitado por ser verdadeiro, por não jogar, por não atender a um roteiro emocional que já deveria ter sido superado. Isso machuca de forma diferente, porque não é apenas um não, é um não ao que ele tem de mais íntegro. E a consequência disso é que ele começa a esconder o melhor de si. Não por malícia, mas por autodefesa. Começa a oferecer versões mais calculadas, menos intensas, mais aceitáveis. E com isso, vai se afastando do próprio centro. No fundo, tudo isso fala sobre uma desconexão entre o que se diz querer e o que se é capaz de acolher. A mulher diz querer autenticidade, mas reage melhor ao jogo. O homem quer ser aceito como é, mas se vê forçado a performar. E esse desencontro vai se multiplicando até formar uma geração inteira de encontros que nunca viram relação. Porque ninguém conseguiu permanecer tempo suficiente para construir algo fora da ilusão. Quando o homem se cala, não é porque não sente. O silêncio masculino é, muitas vezes, interpretado como ausência de sentimentos, falta de interesse ou frieza emocional. Mas essa leitura é profundamente injusta e revela o quanto ainda não se compreende a natureza da dor masculina. Quando um homem se cala, quase sempre é porque já falou demais, dentro de si, porque já esgotou suas palavras nos próprios pensamentos. Porque cada tentativa de se expressar foi recebida com distorção, ironia ou indiferença. Ele não silencia por escolha, silencia por sobrevivência. Desde cedo, o homem aprende que suas emoções não têm lugar, que chorar é fraqueza, que expor dúvidas é sinal de incerteza, e incerteza no mundo masculino é sinônimo de fragilidade. Ele aprende a responder, tá tudo bem, mesmo quando carrega o mundo nas costas. Aprende a engolir as lágrimas com um sorriso protocolar. Aprende a lidar com a dor no escuro, onde ninguém o vê, onde não será julgado, onde pode ser apenas humano, mesmo que por instantes. Mas esse silêncio cobra um preço. Ele se acumula como camadas de concreto sobre o peito. Cada frustração não dita, cada saudade engolida, cada rejeição disfarçada de indiferença. Aos poucos, o homem vai se desconectando da própria emoção, não porque não a sente, mas porque teme que sentir demais o torne invisível ou desprezível. Porque, em muitos casos, quando ousou abrir o coração, foi tratado como um problema, como alguém carente demais, intenso demais, sensível demais. E então, ele para. Para de tentar explicar o que sente, para de buscar quem o entenda, para de lutar por compreensão. Não por rancor, mas por cansaço. Ele se resigna a viver com essa dor interna, quase como um hábito. Aprende a sorrir com os olhos vazios, aprende a trabalhar, a produzir, a seguir, mesmo ferido. Porque a vida exige que ele funcione, mesmo quando está quebrado por dentro. A mulher, ao olhar esse homem, muitas vezes não vê a batalha que ele trava, vê apenas a armadura e confunde essa armadura com desinteresse. Ela quer que ele fale, mas não percebe que ele já tentou. Só que em outra época, com outra mulher, e o resultado foi o silêncio mais doloroso que já conheceu. Ela espera a vulnerabilidade, mas sem saber se está realmente preparada para acolher aquilo que ele guarda. Porque a dor masculina é crua, direta, sem enfeites, e pode ser desconfortável de ouvir. Há homens que preferem perder uma mulher a se expor novamente. Preferem aceitar o fim em silêncio do que implorar por atenção. Preferem desaparecer a serem vistos como fracos. Não porque não amam, mas porque o orgulho, nesse caso, é a última camada de dignidade que ainda resta. E eles precisam preservá-la, mesmo que isso custe a própria paz. O silêncio, então, passa a ser sua linguagem.
Uma linguagem que poucos sabem ler, mas quem aprende descobre um universo vasto. Descobre que por trás de cada ausência de palavras há uma multidão de sentimentos que ele não sabe como verbalizar. Descobre que, às vezes, tudo o que ele queria era alguém que o escutasse sem interromper, sem corrigir, sem interpretar, apenas acolher. O problema é que vivemos numa cultura de respostas rápidas, de julgamentos prontos, de rótulos fáceis. Ninguém quer parar para decifrar o silêncio. Ninguém quer ter o trabalho de observar os gestos, os olhares, as pausas. Todos querem ouvir, mas poucos querem escutar. E o silêncio do homem vai se tornando mais espesso, mais difícil de atravessar, até que ele próprio começa a acreditar que, talvez, sentir tanto seja um erro. Mas não é. A dor dele é real. Sua confusão é legítima. Seu medo é compreensível. Ele apenas não encontrou ainda um espaço seguro para ser inteiro. E até que esse espaço exista, ele vai continuar se calando. Não porque não sente, mas porque sente demais. E não sabe mais se o mundo é capaz de lidar com isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar o seu comentário. Te vejo no próximo vídeo.